E fui alfabetizada já aos 16 anos e meio. Eu cheguei em Rio Branco em 75 e já era setembro de 75. Esse encontro foi uma coisa que imediatamente lhe colocou numa posição de engajamento em relação ao projeto que o Chico representava? Não, teve um período de maturação. Porque foi interessante, porque no colégio, no convento onde eu estava, na Casa Madre Elisa, tinha dois grupos de freiras. Um majoritário, que eram as mais conservadoras, e um bem minoritário, que eram as que trabalhavam nos bairros de periferia com a teologia da libertação. E sempre eu ouvia comentário de algumas irmãs mais conservadoras que elas não gostavam muito da CONTAG, que fazia confusão, do Chico Mendes, que fazia confusão, e desse bispo Dom Moacir, que deve ser comunista. E aquilo me incomodava um pouco, porque o que eles faziam era defender os seringueiros, que estavam sendo expulsos de suas colocações pelos fazendeiros que tinham comprado aqueles seringais com famílias que estavam ali há décadas e estavam expulsando essas pessoas e também pressionando muito a terra dos índios, né? E a CONTAG, a CPT, que era a Comissão Pastoral da Terra, o bispo e o Chico Mendes, iam na defesa dessas pessoas, porque para eles não tinha justiça, não tinha lei, não tinha uso capião, não tinha advogado. Muitos iam para a periferia da cidade, expulsos de uma vida inteira na floresta, sem saber o que fazer, analfabetos, que nunca tinham tido outra forma de viver, a não ser da extração do látex, da colheita da castanha, das coisas que a floresta oferecia. E eu, poxa vida, mas essas pessoas estão defendendo, né, aquelas pessoas que eram a minha origem, o meu povo, e eles são considerados pessoas más, porque são comunistas. Eles diziam que os comunistas eram um terror, né? E um dia eu estava na missa e tinha um cartaz assim na porta da sacristia, né? Nunca me esqueço, era uma cartolina azul, escrito com pincel atômico vermelho, curso de liderança política, de formação de liderança política, com a presença de Clodovis Boff e Chico Mendes. Aí eu acendei uma luzinha assim na minha cabeça. Eu digo, agora que eu vou entender essa história de bispo comunista e Chico Mendes comunista. Aí fui lá e me inscrevi para fazer o curso, que era no sábado e no domingo. Quando eu cheguei lá na casa, Madre Elisa, eu falei para minha madre mestra, né? Eu me inscrevi para fazer o curso lá da paróquia, sábado e domingo. Aí ela perguntou, que curso é esse que você vai fazer? Eu digo, é um curso que o padre quer que a gente faça, né? O padre não insistiu assim, Marina, eu quero que você faça o curso. Mas eu imaginei que já que estava o cartaz ali para os fiéis, ele queria que a gente fizesse. Aí, como eu disse que era o padre que queria que a gente fizesse, ela disse, você faz os seus deveres cedo e vai fazer o curso. E foi aí que eu encontrei o Clodovis e encontrei o Chico Mendes, numa dinâmica muito interessante, com trabalhadores rurais de Chapuri, Brasileia e outras regiões que tinha muita pressão de fazendeiros, né? A dinâmica era o seguinte, o Clodovis fez uma preleção falando dos valores da defesa, da justiça, dos mais humildes a partir do sermão das bem-aventuranças, e depois vinha uma parte prática, que eram os relatos do que estava acontecendo na realidade do Acre. E um desses relatos foi feito pelo Chico Mendes. E uma parte do relato era uma encenação, onde um grupo fazia que eram os seringueiros que estavam sendo expulsos, outro eram os fazendeiros, outro era a polícia que chegava com a ordem de despejo para os seringueiros, a simulação de um empate. E eu participei daquilo de uma forma, nossa, era o meu lugar, eu conhecia aquilo como ninguém. E ao final daquela dinâmica toda, da parte teórica e prática, tinha que fazer um relato. E eu já fui eleita a coordenadora para relatar a relatora do nosso grupo. E eu gostava muito de literatura de cordel. E aprendi a fazer algumas coisas de cordel com a minha avó e o meu pai. Aí eu fiz a narrativa do nosso grupo em cordel. Aí o Chico já ficou assim super impressionado comigo, né? E aí já sentou perto de mim, queria saber o meu endereço, onde é que eu morava. Eu falei que morava perto ali com as freiras. Aí ele perguntou se eu conhecia o boletim Somos Irmãos,
somos todos, nós irmãos, era o nome do boletim das comunidades de base. Aí eu disse que não, porque eu não tinha acesso a esse boletim lá no colégio, no convento, né? E aí ele disse que ia mandar para mim o boletim, e já começou a mandar para mim o jornal Movimento escondido. Eu sei que foi uma verdadeira semente subversiva. Né? E eu fui cada vez, quanto mais eu ia lendo essas coisas, e aí passei a me interessar pelos cursos da CPT, entender o que fazia o CIMI, a Comissão Pastoral da Terra, e foi assim. O que eu acho extraordinário é essa viagem e o caminho sutil de Deus nos processos que estão sempre para além da gente, né? No máximo a gente faz leituras retroativas para entender o que Deus fez enquanto a gente não via nada. Exatamente. Não é verdade? Eu sempre digo, né, às vezes, que eu brinco que eu era um vaso quebrado pelo qual Deus pagou preço dobrado com pagamento adiantado para receber o vaso 37 anos depois. Porque no fim disso tudo, você acaba também encontrando a comunidade evangélica, não é isso? E como é que foi essa viagem que vem do noviciato, que passa pelo Clodovis e pelo Leonardo Boff, pelo Chico Mendes, se engaja de maneira coerente, sincera, e a prova disso é a sua vida hoje? Prova de que não houve nenhuma interrupção no processo de engajamento. Pode ter havido mudanças e adaptação na compreensão do problema, mas o eixo é o mesmo, a essência é a mesma, a raiz é a mesma. E aí, de repente, essa raiz também toca numa outra variante, que do nosso ponto de vista histórico é uma variante meio alienada, diferentemente do engajamento da teologia da libertação à época, com os seringueiros, com isto e aquilo. De repente o movimento evangélico era um movimento muito mais de... Os engajados no máximo oravam pelo assunto, mas meter a mão na massa não. E a grande maioria que metia a mão na massa era julgada também como comunista, esquerdista, pouco espiritual, porque estava ativamente comprometido com coisas tão concretas. Como é que houve essa chegada da experiência existencial que você identifica com o movimento evangélico? Enfim, a minha conversão se deu em 97, já aos 37 anos, né? E até aí teve uma longa história, uma trajetória de, enfim, passando pelo movimento estudantil, pelo envolvimento no processo de criação, fundação do PT, da Central Única dos Trabalhadores, enfim, o assassinato do Chico Mendes, uma militância de esquerda muito aguerrida, até dentro de um partido clandestino dentro do PT, que foi o PRC, o Partido Revolucionário Comunista, enfim, tem toda uma trajetória e eu acho que a gente é que compartimenta as coisas. É claro. Né? Mas Deus, ele tem um processo, né? Ele tem um processo, e esse trânsito, como o senhor disse, a gente não vê naquele momento, que a gente só vê parte, né? Mas ele já tem, enfim, a condução do processo. E quando eu cheguei aqui em Brasília, em 95, no Senado, eu vim nesse período muito doente ainda. Né? Eu tinha vivido uma experiência eu vivi várias experiências muito difíceis de saúde, né? E uma delas foi em 91, quando eu já era deputada estadual, que mais uma vez eu fiquei muito doente, aí fiquei 1 ano e 8 meses em São Paulo fazendo tratamento. Eu era deputada, fiquei 1 ano e 8 meses afastada do mandato. Quando eu voltei para Rio Branco, porque já nem conseguia mais melhorar minhas condições físicas e também já não tinha mais recursos para continuar fazendo tratamento. Aí eu retornei, reassumi o mandato de forma muito precária, e o que estava sendo traçado era que eu deveria sair candidata a deputada federal. Porque a essas alturas eu já tinha sido vereadora, já era deputada, o Jorge já era prefeito de Rio Branco pelo PT, então já havia uma base social razoavelmente
organizada que dava para ser eleita talvez depois